Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos a paz e a alegria de Jesus ressuscitado. Hoje a igreja nos acolhe com uma palavra lindíssima. Aliás, coloca em nosso coração, na nossa boca, praticamente uma profissão de fé. A igreja nos exorta a dizermos assim, a reconhecermos assim. Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Eu gostaria de destacar 3 pontos desta palavra do livro do Apocalipse. Primeiro, o Senhor sugere que nós reconheçamos o modo e o quanto custou a Ele o resgate, o modo como Ele nos resgatou do maligno, do pecado, para nos abrir as portas da eternidade feliz na visão de Deus. A palavra nos diz que o Senhor nos resgatou pelo derramamento do próprio sangue. A obra de Jesus já está plena e completa. Porém, o Jesus pleno e completo é a igreja. A igreja é o Cristo total, cabeça, e nós, membros, os batizados. Da parte da cabeça, da parte de Jesus Cristo, tudo está consumado, como ele falou na cruz. Tudo está consumado, isto é, tudo já está plenamente satisfeito, plenamente realizado. Mas, da parte nossa, da parte dos batizados, ainda temos que completar aquilo que está faltando do nosso lado. Nós somos outros Cristos. E se nós olhamos para o mundo de hoje, nós vamos ver que ainda bilhões de pessoas não conhecem Jesus Cristo. Há bilhões de pessoas, a graça do ressuscitado, a obra que Jesus veio fazer, este resgate, ainda não atingiu bilhões de pessoas. E diante disso, nós não podemos ficar indiferentes. Se nós começamos a pensar em coisas muito grandiosas, nossa, bilhões de pessoas, o que eu posso fazer? Para bilhões de pessoas, nós não podemos fazer nada. Mas eu posso fazer sim. As pessoas que convivem ao meu redor. As pessoas com as quais eu me encontro no meu prédio, no meu quarteirão, na minha família, no meu mundo do trabalho, onde eu trabalho, onde eu me divirto, onde eu estudo, no ônibus por onde eu trafego. Eu me encontro aqui no prédio onde nós moramos, na paróquia onde nós participamos dos sacramentos. Olhem quantas pessoas temos ao nosso redor e que, pasmem, talvez algumas, para não dizer muitas, não tiveram ainda um encontro pessoal com Jesus Cristo, com a sua palavra. Isto é, não fazem do Evangelho a norma da sua vida. E são batizados. A maioria é batizada, mas vivem como se não fossem batizados. Então, o Senhor confia aos membros do seu próprio corpo, que somos nós, esta complementação da obra dele. Não que seja necessária, mas é pegar a obra que Jesus veio realizar e levá-la até as pessoas.
Nós somos canais de transmissão desta obra que Jesus fez. Levar as pessoas a fazerem uma opção definitiva por Jesus Cristo e para o seu Evangelho. Daí o sentido da nossa cruz, que parece que falta um pedaço, e falta mesmo. Mas esse pedacinho que está faltando é aquilo que nós estamos completando. Que bom se quando nós morrêssemos, alguém olhasse para nós no caixão e visse a nossa cruz com os dois lados iguais. Esse lado menorzinho já completo. Que bom, isso seria até uma mágica, né? Mas para Deus nada é impossível. Que maravilha se a gente encontrasse, tivesse essa visão, né? Essa pessoa completou na própria carne aquilo que faltou às tribulações de Cristo, a paixão de Cristo. Como nós falamos, nós sabemos, Jesus nos resgatou pelo seu próprio sangue. Custou sangue, custou a própria vida o nosso resgate. Não pretendamos completar a obra redentora de Jesus sem sofrimento, sem derramamento de sangue, sem que nós façamos obras da mulher nova, do homem novo, obras do vinho novo, sem que nós sacrifiquemos também nós, a nossa própria carne, quando estiver em jogo a salvação das pessoas que nós devemos, a quem nós devemos levar o fruto da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas a saudação da igreja também diz o seguinte: vós nos resgatastes de todas as raças, línguas, povos e nações e fizestes de nós um reino de sacerdotes para o nosso Deus. Quando nós fomos batizados, Deus nos fez participantes das 3 funções de Jesus Cristo: a função sacerdotal, real e profética. E nós, que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós que pela graça do batismo nos tornamos filhos adotivos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, templos do Espírito Santo, somos chamados como batizados a exercitarmos, a exercermos no ambiente em que nós vivemos. Hoje a igreja nos diz a função sacerdotal e a função real. Vamos começar pelo reino. Jesus veio estabelecer neste mundo o reinado do seu Pai, o reino de Deus. E do mesmo modo como nós falamos para o resgate, acabamos de falar, nós também percebemos que o mundo não está seguindo, não está se deixando conduzir, governar pelo Senhor da história, pelo Senhor do mundo, que é Jesus Cristo. Não está se deixando guiar. O mundo está tomando a direção que ele mesmo estabeleceu para si. Quantos deuses estão hoje reinando em praticamente todos os segmentos da vida humana? Cabe a nós que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cabe a nós que fomos constituídos também um povo real, um povo de reis. Reis porque o nosso coração, pelo batismo, se tornou o trono onde Deus deveria exercer toda a sua autoridade, todo o seu poder. E este tem que ser o nosso esforço. A nossa vida deveria ser uma luta permanente
para destronar do nosso coração, da nossa vivência, das nossas convicções, tudo aquilo que não vem de acordo com a vontade de Deus. Nós, batizados, temos a graça tremenda da inserção em Jesus Cristo, de sermos ramos de uma videira e de sugarmos dessa videira a sua seiva, a vida de Jesus. Por isso, nós temos obrigação de onde quer que nós vivamos, onde quer que nós trabalhemos, onde quer que nós nos divirtamos, onde quer que nós estudemos, nós colaboremos para que as coisas sejam conduzidas, iluminadas pela vontade de Deus. E aí sim, podemos rezar e pedir, devemos rezar e pedir: Senhor, Pai, que venha a nós o vosso reinado. Mas existe o terceiro ponto, que nos constitui pelo batismo, somos constituídos também um povo sacerdotal. Isto é, um povo que tem, através do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, o dever, a obrigação de ser santo, de colaborar com a ação do Espírito Santo que nos santifica. E uma vez inseridos nesse processo de santificação, cada dia mais santos, nós colaboramos com o Espírito de Deus para santificarmos o mundo também. Essa é a função sacerdotal nossa, que não temos o ministério ordenado, o ministério sacerdotal ordenado. Nós participamos do sacerdócio de Cristo através do ministério comum. Mas nós temos essa obrigação. Os leigos são aqueles que estão inseridos no mundo para santificarem. Eu fiz uma listinha aqui e gostaria de ler para vocês. Santificarem a vida familiar, a vida social, a vida política, a vida artística, a vida do trabalho, do lazer, os meios de comunicação social, o campo da educação, o campo da saúde, da economia. Os leigos são chamados a santificar, a se santificarem no mundo, sem serem do mundo, mas com isso colaborar para que os bens temporais, os bens materiais, tudo que faz parte da nossa vida humana, seja também marcado profundamente pela santidade do Espírito Santo. Aí alguém pode dizer assim, mas nós temos saúde, graças a Deus, podemos nos esforçar. E aqueles que não podem? Tem uma palavrinha da igreja. Nós estamos comemorando 50 anos da Lumen Gentium. Do Vaticano II, do Concílio Vaticano II. E por isso eu quero me valer de alguns pontos do concílio para despertar no coração de vocês o desejo de conhecer mais a nossa igreja através das decisões conciliares do Vaticano II. Eu vou ler para vocês da Lumen Gentium, a Constituição Dogmática sobre a Igreja, no ponto 41, os 2 últimos parágrafos dizem assim: também os pobres, os fracos, os doentes, os atribulados, os que sofrem perseguição pela justiça, saibam unir-se de modo especial a Cristo em seu sofrimento pela salvação do mundo. O Senhor os declarou bem-aventurados no Evangelho, e a eles, o Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de sofrermos um pouco, Ele mesmo aperfeiçoará, confirmará e consolidará. Isto significa que ninguém está dispensado
desta missão de colaborar para que o reino de Deus se instale no mundo através do seu sofrimento, da sua pequenez, da sua impossibilidade. Nisso nós somos capazes. Colaborar também para que as realidades do mundo sejam santificados e sejam possíveis de serem oferecidos como uma oferenda agradável a Deus. E, finalmente, todos os fiéis cristãos, nas condições, nos ofícios, nos trabalhos ou circunstâncias de sua vida, e através disso tudo, dia a dia, mais se santificarão se, com fé, tudo aceitam da mão do Pai Celeste e cooperam com a vontade divina, manifestando a todos, no próprio serviço temporal, a caridade, o amor com que Deus amou o mundo. Daí, quero terminar com uma palavrinha a respeito do batismo das crianças, dos recém-nascidos. Tudo isto que eu falei, função cabe aos batizados em Cristo Jesus. Como é que eu vou, portanto, uma criancinha que não está entendendo nada do que está acontecendo, mas assumido pela fé dos pais e dos padrinhos, ela pode, na sua incompetência, na sua impossibilidade, estar santificando, estar fazendo o Cristo reinar mais um pouco no mundo, pelo fato de ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Pense um pouquinho nisto. Não negue ao seu filhinho recém-nascido, o mais rápido que você puder, o batismo católico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.